apareceu o rosto de Jesus na Eucaristia, na hóstia consagrada. Esse milagre demorou 12 anos para o Vaticano reconhecer. Mas por quê? Porque se toda vez que acontecer alguma coisa que parece ser sobrenatural, o Vaticano validar, canonizar, vai perder a força, né? Então tem toda uma pesquisa, tem todo um estudo para poder confirmar esses milagres eucarísticos. E existem muitos milagres eucarísticos. Esse que eu acabei de falar, que os rostos de Jesus aparecem na hóstia, foi um milagre de agora, né, que foi reconhecido agora. Ele aconteceu depois que Carlo Acutis fez a passagem, né? Carlo Acutis morreu em 2006. E esse outro ali, 12 anos atrás. Então não está no site, mas todos os outros estão. Eu trouxe aqui um desses milagres, né? Que são listados lá no site dele. Que o que é que aconteceu? Em 92, lá em Buenos Aires, no final da missa, um padre percebeu que sobrou ali alguns pedaços de hóstia partido, né? Partiu a hóstia, deu a comunhão ao pessoal. No final da missa sobrou. E essa hóstia, quando ela está partida, ele não coloca de volta para o sacrário. O que é que o padre precisa fazer? Ele põe na água para esperar dissolver, para depois dar um esquema. Dias depois, quando o padre foi lá olhar essa água para ver se já tinha dissolvido, não tinha dissolvido, e não só não tinha dissolvido, como tinha mudado a coloração daquela partícula. Ela tinha ficado meio avermelhada. Mas tudo bem, não anotou nada demais, deixou lá por mais alguns dias. Quando esse padre ele voltou lá novamente, dias depois, ele percebeu que além de não ter dissolvido aquelas partículas, elas se juntaram e elas formaram uma coisa como se fosse uma membrana, pele. Só que pele já escura, né? E como aquela partícula não estava se dissolvendo, ele precisou entrar em contato com o seu arcebispo para comunicar, né? Ó, aconteceu assim, tem essas partículas e tal, mudou de cor e agora está com um formato estranho. E ele chamou o arcebispo, o nome do arcebispo dele lá de Buenos Aires era Jorge Bergoglio. Alguém conhece esse nome, Jorge Bergoglio? Jorge Bergoglio foi o Papa Francisco. Na época ele ainda era arcebispo lá de Buenos Aires. Ele testemunhou o milagre eucarístico. Com certeza isso reforçou mais ainda a fé dele, né? A gente teve um Papa que testemunhou o milagre eucarístico. E aqui tem uma imagem de como ficou a partícula. Essa parte branca não é a partícula, tá? A partícula se transformou nessa membrana aqui. Aqui é só uma superfície branca para ficar melhor a visualização, e esse arco dourado é uma proteção que foi colocada. Então a partícula se transformou nessa membrana. E o arcebispo, ainda arcebispo, informou o Vaticano, e aí começaram as investigações. Tudo isso está no site de Carlo Acutis, tá? Depois, se vocês quiserem entrar lá, pesquisar, olhar, tem uma infinidade de milagres eucarísticos. Eu trouxe só um, porque esse tinha o Papa Francisco lá. E eu tenho um amor especial pelo Papa Francisco. Então vamos lá. Esse milagre de 96, eles chamaram, ele foi investigado, né, por vários cientistas, e um dos cientistas que eles chamaram era um especialista, né, em cardiologia, conhecia muito bem de coração. Por quê? Um dos cientistas, quando fizeram as pesquisas, deu a suspeita de que aquilo ali poderia ser uma membrana do coração. Então o que é que eles fizeram? Eles chamaram esse cientista, Dr. Zucchibi, e não falaram nada para ele, que era a Eucaristia, que era a hóstia, não era nada. Levaram para ele a membrana para ele fazer a pesquisa. Se liga no que aconteceu. O Dr. Zucchibi continuou, né? Depois de ter passado alguns detalhes. Ele percebeu que tinha glóbulos brancos na membrana. E ele disse: a presença desses glóbulos brancos no tecido me diz duas coisas. Primeiro, realmente era um coração. Este coração sofreu uma lesão traumática. O fornecimento de sangue ao coração foi comprometido. Isso não é muito diferente do que eu já vi
quando alguém foi severamente espancado no peito, na zona do coração. Segundo, este coração estava vivo. Esse coração veio de uma pessoa viva, não de uma pessoa morta. Olha, ele não sabia de onde tinha vindo essa membrana. Chegou lá e ele foi dando a constatação do que ele estava vendo como um profissional. Esse coração veio de uma pessoa viva, não de uma pessoa morta. Estou a olhar uma fotografia de um coração vivo. Posso tratar a lesão quando ocorreu diminuição de fluxo sanguíneo. Ocorreu 3 dias antes do instantâneo, no tempo capturado na lâmina microscópica. Então, essa membrana aqui, que o doutor estava olhando, ele constatou, era uma membrana do coração. Ainda tinha glóbulos brancos, ou seja, era o coração de uma pessoa viva que foi tirada há 3 dias dessa pessoa. Isso aqui é uma hóstia consagrada. Como é que eu posso dizer que uma hóstia dessa não é Jesus vivo? Essa era a vontade de Carlo Acutis, que a gente tivesse essa noção. Ele dizia, como é que as pessoas vão para tantos shows, pegam tantas filas, vão para jogos, pegam filas, e não fazem fila para entrar na missa, não fazem fila para uma adoração. As pessoas não entendem que a Eucaristia, como ele mesmo dizia, é uma alma estada para o céu. Esse menino aqui é um exemplo para todos nós, que é possível a gente alcançar a santidade. Morreu com 15 anos. Qual a maturidade que a gente tinha com 15 anos? Nenhum. Meu Deus do céu. Pobre de mim. Hoje eu não tenho 1% da maturidade que ele tinha com 15 anos. Foi um santo e é um santo que é exemplo para a gente. Será que é muito difícil a gente alcançar essa santidade? Pergunto para vocês, é fácil ou é difícil? É simples ou é complicado? Eu vou dizer a vocês que é fácil, mas é complicado. É difícil, mas é simples. Como é que pode? É porque as coisas de Deus são assim. Mas é impossível? Não. 1 Pedro 1,16 é o tema de hoje, né? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se o Senhor não tivesse pedido, se não fosse possível que a gente alcançasse a santidade, Ele não tinha pedido. Sede santos, porque eu sou santo. Ele sabe que a gente tem essa capacidade de alcançar a santidade. E qual é o primeiro passo para a gente alcançar a santidade? Alguém sabe? Eucaristia. Isso aí já é o passo 3, 4. Qual é o primeiro passo para a gente alcançar a santidade? Quase lá, isso aí eu acho que é o 2. Oi? Conversão. Também. Isso aí é o passo 1,5. Está chegando pertinho. O primeiro passo para a gente alcançar a santidade é querer a santidade. Carlo Acutis ele diz que o único meu pedido na oração seja o desejo de ser santo. É o que a gente acabou de rezar. O Espírito Santo desperta no meu coração essa vontade de ser santo, essa vontade de ser santo, essa vontade da santidade. A gente precisa querer ser santo para poder chegar lá. E qual o segundo passo? Não é o batismo, não, nem a conversão ainda. E é também. A gente precisa buscar a santidade. Por onde a gente começa? Será que tem um mapa para a gente alcançar a santidade? Será que Carlo Acutis deixou alguma dica, um mapa do tesouro que a gente vai fazendo isso, vai fazendo aquilo? Tem um mapa para a santidade, já tem esse mapa já está escrito. Esse mapa está escrito há 1950 anos, mais ou menos. É a Bíblia. Qual foi a última vez que tu abriu a tua Bíblia para ali em casa? Ontem, eu sei que ontem, eu tenho certeza que também abriu ontem. Hoje também. Quando foi a última vez que tu abriu a tua Bíblia? Se foi hoje, glória a Deus. Se foi ontem, glória a Deus. Se foi semana passada, glória a Deus. Se foi ano passado,
Glória a Deus, mas vamos abrir hoje. Bem-vindo, irmãozinho. Te amo, isso. A Bíblia é o mapa para a gente alcançar a santidade, para a gente chegar na santidade. A gente precisa de quê? O que é que a gente precisa para seguir o caminho e chegar até a santidade? O que é que vai te dar força para chegar nesse caminho? A Eucaristia. O que mais? Oração. 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 Mas para a gente fazer uma boa oração, o que é que a gente precisa? Está todo mundo com a boca colada, né? Botaram o batom do Superbond na boca, foi? O que é que a gente precisa, Letícia, para fazer uma oração bem feita? Vontade. Sabedoria. A gente precisa acreditar no que a gente está falando, né? Muitas vezes quando a gente está rezando, eu digo, não só canta, vamos rezar o que a gente está cantando, cada palavra, vamos meditar. A gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé. Se a gente não acredita, não vale de nada o que a gente está fazendo aqui. São Paulo diz que se você não acredita no Senhor, na ressurreição, tudo isso aqui é vão. Essa parede não vai servir de nada, esse ventilador, esse caixa, esse bloco aí. Teu tempo que tu está aqui, tu está perdendo. Melhor estar jogando bola, assistindo novela. E se tu não acredita, isso aqui não serve de nada. Se tu não acredita que Jesus está aqui na Eucaristia, vai para casa. Está perdendo tempo. Vai para casa. Mas se você quer acreditar, se você quer ter a tua fé fortalecida, você precisa ouvir a palavra, precisa ouvir mais a palavra, precisa buscar mais a palavra, precisa ler a Bíblia, precisa ouvir a homilia quando o padre está aqui na frente. Quando o padre começa a homilia aqui, que o pessoal sai lá para fora, vai beber água, vai fazer, dá uma dor no teu coração, porque a hora que tua fé vai ser fortalecida é nessa hora, na hora de ouvir. Aí na hora de ouvir, tu sai e vai lá para fora. Se tu estiver na escala comigo, eu vou buscar. Né, irmão? Se tu estiver na escala comigo, eu vou buscar. Mas depende. Se eu não tiver intimidade com você, eu não vou não. Porque eu não vou te buscar e te deixar te tirar da graça. Talvez esteja lá fora, mas ainda está na graça. Talvez eu vou te buscar e te tirei da graça. Se você tem intimidade, você vai entender a minha intenção. A gente precisa ouvir. Pega teu papelzinho aí. Qual o primeiro versículo que tem escrito aí? Romanos 10, 17. Não é isso? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. É isso. Se você ouvir a palavra, se você buscar, a tua fé ela vai ser fortalecida. Ah, minha fé está tão fraca, minha fé está tão... Acho que eu não vou não, isso hoje não. Tua fé está movendo montanha? Tua fé está tombando pelo menos uma carreta de areia? Tua fé está tombando pelo menos um cuscuz? Se a tua fé estiver tomando um grão de mostarda, você vai ordenar para essa montanha que ela saia daqui e salte dentro do mar. A tua fé hoje está mandando pelo menos um cuscuz? Um cuscuz assim no chão. Manda o cuscuz sair do mar, ele vai. Vamos reforçar a nossa fé. Vamos buscar esse reforço da fé. Vamos ouvir mais a palavra, vamos buscar mais. Se você é cristão, se você é católico, essa é a sua obrigação. Não é a opção. Você é batizado. Você tem primeira Eucaristia. Você confirmou o seu batismo, seu compromisso com Deus. Então você tem obrigação de cuidar da sua fé. E de espalhar também a palavra para que a fé das outras pessoas também seja fortalecida. Amém ou misericórdia? Amém. Tem um episódio na Bíblia que retrata muito isso, né? Que os próprios apóstolos de Jesus estavam com a sua fé fraca. Eles viveram com Jesus, andaram com Jesus, viram Jesus fazendo milagres, mas depois que ele morreu, a
fé do povo acabou-se. Parece que é brasileiro, que a memória apaga assim de uma hora para outra, né? Esqueceram que Jesus era Jesus. E Jesus era Deus. Estou falando de quem? Os discípulos de Emaús. Lá no teu papelzinho, vê aí. Atos 1, versículo 4. Veja o que Jesus diz a eles, tá? E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouviste, disse ele, da minha boca. Primeiro, não se afaste de Jerusalém. Ele fala para a gente também, tá? Mas Jerusalém, né? Não, está tendo guerra, tu é doido, né? Jerusalém Celeste. Quando a gente ouve falar de Jerusalém Celeste, a mesma Jerusalém que aparece lá no Apocalipse, a palavra está falando de quê? Que Jerusalém é essa que Jesus estava falando, para a gente não se afastar? Vou falar. Da igreja. Da igreja. Nós somos a igreja. Jerusalém é a igreja. É o corpo de Cristo. Ele está dizendo, não se afaste de Jerusalém, não se afaste de mim. Espere o cumprimento da promessa do Pai. Que promessa é essa que ele estava dizendo que ia acontecer? Ele tinha acabado de morrer. Apareceu para os apóstolos e disse, não se afaste. Ele estava falando do Pentecostes, o Espírito Santo ia vir. Não se afaste de Jerusalém para você não perder a graça. Não deixe de ir para a missa no domingo para você não perder a graça. A graça passa e você perde. Mas alguns amigos não ouviram, né? Abre não, né? Porque ninguém trouxe a Bíblia. Lucas 24, 13, próximo versículo. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada... Qual é o nome da aldeia? Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios equivale a 12 quilômetros. Já está longe. Para quem vai de carro de moto é perto, né? Para quem vai a pé, 12 quilômetros é chão, viu? Já estava bem longe de Jerusalém. Eles ouviram o que Jesus disse. Jesus disse para ficar onde? Jerusalém. Jerusalém, gente. Para esperar o quê? A promessa. A graça vai chegar, o Espírito Santo está para chegar. E o povo foi-se embora. Foi-se embora. Próximo versículo. Mateus 13, 14 e 15. A gente vai dar uma viajada por alguns versículos, alguns livros diferentes da Bíblia, mas a Bíblia toda ela fala da mesma história. De Gênesis e Apocalipse ela conta a mesma história. É só você saber interpretar. Tem inteligência espiritual para poder entender da forma correta. Mateus, conta o Evangelho, né? Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha o que já tinha sido dito lá em Isaías, lá no Antigo Testamento. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Nem seu coração compreenda, que não se converta, e eu os sare. O Senhor quer sarar você, quer curar você, mas você não quer escutar, não quer ver, não quer abrir o olho, está assim, ó. Sabe aquele macaquinho que não fecha a boca? Aí está assim, macaquinho. Olha o que tem irmão que está do lado assim, tu está parecendo um macaquinho, isso. Você não pode falar para trás, aí é assim. Está parecendo um macaquinho, tu, aquele macaquinho do olho fechado. Oxi. Abre teu olho, menino. Diz assim, vai, abre o olho. Abre o olho. Abre teu olho. Oxi. Macaquinho. E o que é que fechou? O que é que fecha os nossos olhos? O que é que fecha os nossos ouvidos? Às vezes a gente está lá na Boa Nova, quem gosta de ir, está lá na Boa Nova, chega em casa, uma graça, uma coisa, um estado de graça maravilhoso. Uma semana depois parece que não aconteceu nada. Por quê? O que aconteceu nesse percurso? Vamos lá, próximo versículo. Primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Alguém sabe o que é concupiscência? Luciano deve saber, não é possível. Eu sabia, né? Concupiscência é o desejo pelo pecado, é o desejo por aquele pecado.
É aquele desejo que você está num rodízio de pizza e você já está satisfeito. Aí você está com aquele desejo de comer mais. É concupiscência da gula isso aí. Concupiscência. Concupiscência da carne é gula, é luxúria, é aquele desejo que você não pode ter. Concupiscência dos olhos é pior ainda, né? Você querer com o olho ali, você está com aquele olhão, que é aquilo que você não tem, aquilo é o seu desejo, concupiscência. Próximo versículo. Para os incrédulos, cujas inteligências, o Deus desse mundo, preste atenção que Deus está com D minúsculo. Para os incrédulos, cujas inteligências, o Deus desse mundo obcecou, o Deus desse mundo obcecou o quê? As inteligências dos incrédulos, a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho. Abrem a Bíblia, lê e é como se estivesse lendo um romance ali. É como se estivesse lendo uma Guerra dos Tronos ali, né? Uma ficção. Não consegue perceber a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A concupiscência, o pecado, ofusca o nosso ver e ouvir. É isso que deixa a gente cego, é o pecado. Por que o pecado faz isso com a gente? Padre Christian Shankar, ele diz um negócio massa, ele diz assim: Deus entra na nossa vida pela porta que a gente abre, e o inimigo entra na nossa vida pela brecha que a gente não fecha. Isso é enxerido. A gente não quer que ele venha, não. A gente deixou uma brechinha aberta e ele penetra, meu filho. Fecha a brechinha, benção. Deixa a brechinha aberta, não. Abre a porta para Deus, e onde tiver brecha, tu fecha. Que brecha é essa? Que brecha é essa? É o pecado. Preste atenção que o catecismo vem dizer sobre o pecado. É importante também a gente às vezes ler o catecismo. Se você não tem um catecismo em casa, baixa, tem um aplicativo do catecismo. Baixa, dá uma lida, pega um parágrafo ou outro, é importante. Que é a igreja falando. É a igreja traduzindo a Bíblia para a gente. Tá? Parágrafo 1865. O pecado cria propensão ao pecado. Que danado é isso? O pecado cria propensão ao pecado. O que é propensão? Propensão é uma inclinação natural. Vou explicar mais ou menos. Quando a gente está de dieta, inclusive eu estou passando por um processo bem pesado de dieta. Quando a gente está de dieta e a gente fura a dieta, no final de semana eu fui para um aniversário e eu disse: uma coxinha assim aqui, um brigadeiro, besteira. Quando a gente chega em casa, tem uma fatia de pizza que deixaram lá na geladeira. Aí eu digo assim: já comi uma coxinha, já comi um brigadeiro, uma fatia de pizza é besteira. Aí vai comer uma fatia de pizza. Aí no outro dia de manhã, em vez de eu voltar para a dieta e a minha rotina, rapaz, eu já comi uma coxinha, um brigadeiro, uma pizza. Acho que eu vou sair agora de manhã. Isso é propensão. A furar a dieta cria uma propensão a sair da dieta. E o pecado cria propensão ao pecado. Um pecado chama outro, um pecado chama outro. Gera um vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. É um bocado de palavra difícil, né? Mas o que é que ele está dizendo aqui? Essa parte não está no papelzinho não, tá? Isso aqui só no catecismo mesmo. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Quer dizer, quando a gente está em processo de pecado, um pecado puxa outro, pecado puxa outro, a gente vai ficando dormente e a gente não consegue perceber mais. Não, isso é besteira. Que besteira é essa? Não pode fazer isso aí. Quem disse? Camisinha, que conversa. Pode usar camisinha. Isso é besteira da igreja. Mas não é. Isso aqui é só um exemplo, tem tantos outros. O pecado deixa a gente cego e surdo para a palavra, para a vontade de Deus. E aí a gente perde essa
essa alegria que é a graça de entender a Deus. Karl Marx ele diz que a alegria é olhar para Deus e a tristeza é olhar para si. A gente perde a alegria de compreender, de estar na graça de Deus, porque a gente começa a olhar para si, para a minha necessidade, para a minha vontade, para mim, eu. Tem um negócio que se diz assim que no meio de Deus tem eu. Meu Deus do céu. No meio de mim tem que ter Deus. No meio de mim tem que ter Deus. Não é no meio de Deus que tem eu. No meio de mim tem que ter Deus. Em mim tem que ser Deus. Eu não tenho que nem existir. Tem que ser Jesus em mim. Não é eu em Deus. Não é a minha vontade sendo adaptada para a vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus agindo em mim. Isso é santidade. A minha vontade não serve de nada. Eu quero morrer e que Cristo nasça em mim, que seja Ele agindo em mim. Que a minha vontade deixe de existir, que seja Deus em mim. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se. Quanto mais pecado, mais ele cresce. Já assistiram aquele filme, aquele desenhozinho, A Viagem de Chihiro? É um desenho lindo do estúdio Ghibli. Já assistiram? Tem um personagem que ele é o sem rosto, como se fosse um fantasma, né? E ele se alimenta dos pecados das pessoas, da gula, da luxúria. E ele é um bichinho bem fino assim no começo do desenho, com a máscara, um bichinho preto com a máscarazinha branca. E ele está num hotel espiritual e o povo vai pecando, vai gula e não sei o que lá. É um desenho, não tem nada demais. Mas ensina uma lição importante. Aquilo ali é um pecado. Ele vai se alimentando de você, daqui a pouco não tem espaço nem para você se mexer mais. Porque ele tomou conta de todo o ambiente. Isso é o pecado na gente. Quanto mais você peca, mais ele cresce. Quanto mais você peca, mais ele cresce. Isso é o pecado. E agora? Quando o pecado está tão grande em mim que eu não consigo nem me mexer mais. São Paulo diz: o que eu quero fazer, eu não faço, o que é bom. O que eu não quero, eu faço. Quer dizer que o pecado predominou em mim. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Quer dizer que o pecado está mandando em mim. O pecado dominou a minha vida. E agora, o que é que eu faço? Os discípulos de Emaús já estavam lá desanimados, andando tristes. Eles estavam conversando sobre Jesus no caminho, falando de Jesus, mas estavam falando de Jesus morto. Estavam dizendo assim: ele era Jesus, aquele que tinha a promessa de salvar Israel, que tinha a promessa. Ou seja, eles já perderam a fé. E Jesus se aproximou deles. Veja só, eles estavam se afastando de Jerusalém. Jesus foi atrás. Muitas vezes Jesus vai atrás de mim e de você. Jesus vai te buscar lá em Pontes Carvalho. Jesus vai te buscar lá em Pontes Carvalho, para tu ouvir o que ele tem para tu dizer. Mesmo assim, Jesus está andando do lado deles, conversando com eles, e ele não percebeu que era Jesus ali. Por que vocês estão tão tristes? Jesus perguntou a eles. Aí um discípulo chamado Cleopas disse assim: como tu estava onde? Ele estava em Marte, foi? Não sabe o que está acontecendo aqui? Jesus, de Nazaré, que veio, disse que ia salvar a gente, papapá. Aí veio o doutor da lei, o crucificaram, morreu. Não quer saber não. Aí Jesus diz assim: ô povo burro. Exatamente isso Jesus diz. Ô povo sem inteligência. O povo sem inteligência é o quê? Burro, né? Ô povo burro. Vocês não escutaram não, foi que todas as profecias diziam até hoje. Menino, vocês estavam com a cabeça onde? Em Marte, foi? Presta atenção. E mesmo eu dizendo isso, eles ainda não perceberam que era Jesus.
Lucas 24, 30 a 32. Achou aí, irmãozinho? Isso aí em casa, minha gente, é bom a gente pegar a Bíblia, ler de novo, para entrar melhor no juízo. Para depois Jesus não olhar para você e dizer assim: ô povo burro, tu não escutasse não, foi ele que Lucas estava dizendo ali. Menino, abre teu olho, está parecendo um macaquinho. Aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, isso aí já aconteceu de ele estar andando lá, estava escurecendo, o povo disse: fica aqui com a gente, vamos jantar aqui com a gente. Está escurecendo, é perigoso a estrada aí. Então Jesus ficou lá com ele, mas eles não sabiam ainda que era Jesus. Aconteceu que estando com eles conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, o desconhecido lá, tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Versículo 31. Vamos ler junto, versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Vamos de novo. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Quando foi que eles reconheceram que era Jesus? A partir do pão. Quando partiu o pão. A gente vive isso hoje em dia? Não? Não, a gente vê Jesus, mas até pouco reconhecer feito o carro. Onde é que a gente tem um partido do pão hoje em dia? Onde é que a gente tem um partido do pão hoje em dia? Na missa. Onde é que a gente devia reconhecer que é Jesus? Aqui, ó. Quando o Padre parte o pão, era o momento do nosso coração esquentar e reconhecer Jesus, aquele que morreu, ressuscitou, fez o Pentecostes, morreu para salvar você, para me salvar. É Jesus. Na missa, nossa fé vem fraca, nossa fé vem esfriando, nossa fé vem morrendo. Mas veja só, o final daquela passagem lá, daquele parágrafo do catecismo, eu não terminei de ler, vou terminar agora. Assim o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas ainda não. O pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se. Ele cresce. Boa noite, meu amor. Mas eu escutei que quando a gente diz uma frase e diz mais, tudo que a gente diz antes do mais não serve de nada, né? Mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Tá ligado macaxeira que tem um talo dentro? Se a tua macaxeira estiver bem cheia assim, ó, e aquela carne da macaxeira que for pecado, tem talo ali dentro, que é o Espírito Santo. Esse talo é o Espírito Santo dentro de tudo. Deixa as brechas, viu? Deixa que ninguém gritar, não. Vamos mudar. O pavio pode ser uma vela dessa aqui, ó. Pode ser um cílio assim, ó. Tá tudo pecado, parafina. Mas no meio ali tem o quê? Tem um pavio, tem um talo dessa aqui. Tem um pavio agora. Senão o Senhor vai abrir a brecha. E ali é o Espírito Santo. O que tu tem que fazer para acessar esse pavio? Primeiro, que se você entendeu que tem essa necessidade de você encontrar esse pavio, glória a Deus. Tem gente que nem se atina que a gente tem que encontrar com esse pavio. Encontrou o pavio, se ligou que tem que chegar no pavio, estou cheio de parafina ao redor. É uma vela do tamanho de uma panela de barro, o paviozinho bem fininho mesmo. Eu tenho que encontrar o meu pavio, eu tenho que me encontrar de novo com a minha essência. Eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Ele me disse: sede santo porque eu sou santo. Eu estou cheio de pecado, mas eu preciso chegar. O que é que eu faço? Ao partir do pão, seus olhos se abriram. Diziam então um para o outro, versículo 32:
não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava das Escrituras? Ele sentia o coração quentinho quando Jesus estava falando. Às vezes não acontece assim, né? Tem alguém conversando com a gente e a gente bota a cabeça de lado assim, né? O coração fica quentinho, né? Eles estavam assim, ó, coração quentinho, respeitar Jesus. Seus olhos se abriram ao partir do pão. Senhor, eu quero encontrar a minha essência. Vem aqui, ó. Senhor, meu pecado é enorme, mas eu quero encontrar a minha essência. Eu quero me encontrar de novo. Eu quero voltar a me apaixonar por Ti. Eu quero encontrar, eu quero voltar para o meu primeiro amor. Eu preciso. E essa fagulha já é o início da tua santidade. Essa fagulha é uma fagulha de santidade. Se você teve essa iniciativa de pedir a Ele vai te dar. Batei e vos abri-se-vos-á, pedi e recebereis. Peça com fé, Ele vai te dar. Está sem fé? Pede fé que Ele dá também. Senhor, minha fé está fraca, fortalece a minha fé. E busca. A fé entra pelo ouvir a palavra. João 6,54, continua aí na folhinha. Sabe por que a gente está lendo tanta leitura, tem tanta passagem aqui? Eu trouxe um pedacinho da pregação que Frei Gilson deu lá no PHM. Frei Gilson, meu filho, se você tiver com a Bíblia na mão, você não consegue acompanhar. Porque ele fica assim, ó. Passagem, você fica doidinho. Se você não for ligeiro na Bíblia, você perde a pregação todinha. Isso aqui é um pedacinho da pregação que ele deu lá. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ele está falando de quê aqui? Churrasco? Ele está falando de quê aqui? Está falando de quê? Pensei que era de churrasco, não é de churrasco não. Rodízio, acho que é rodízio que ele está falando aqui, não? Sushi. Não, é da Eucaristia, né? E aí, pensa, vamos girar essa chave na tua vida? Tu quer ir para o céu? Quero. Tem certeza que tu quer ir para o céu? Sim. Vou dizer uma coisa a vocês, quando a gente está em pecado mortal, todo mundo aqui sabe o que é pecado mortal, né? Quando a gente está em pecado mortal, só tem uma coisa que impede a gente do inferno, é a vida. Acabou direto. É duro, mas precisa ser dito. Está em pecado mortal, fechou o olho, acabou-se. Vamos fechar a brecha do inimigo. Vamos procurar confissão. Vamos procurar comungar, reforçar a nossa fé. Quando a gente está com fome, a gente fica fraco. Quando fica a glicose baixa, quem é diabético, pronto, se quebra todinho. E quando a gente não comunga, que a gente é cristão, acontece a mesma coisa. A gente fica fraco. Qualquer coisinha a gente monta. E para voltar depois é bronca. Alimenta a tua fé com a palavra. Alimenta a tua fé com o corpo de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ué, tem a vida eterna e eu ressuscitarei? Você já tem a vida eterna em vida aqui na terra. Você já está no céu já. Aqui, quando você está buscando ali, você já tem que estar no céu. E depois que fechou o olho, está livre do calor. Talvez pegue ali um estádiozinho no purgatório, mas depois que justificou, pega o elevador para cima e acabou-se. João 14,6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus, minha gente. Não tem outro caminho, não. Não tem outro caminho, não. Tem gente que sai da igreja para
buscar em outra religião, em outra seita, em outro movimento. Muitas vezes seitas que nem tem Jesus como centro. E você pega uma via que saiu do caminho. Você vai chegar no lugar. Só não é no céu, mas você vai chegar no lugar. Você foi feito para o céu. Quando Jesus fez você, Ele fez você e colocou você na terra e disse assim: depois eu venho lhe buscar, viu? Se cuide, eu vou pegar o seu lugar, está lá. Seu terreno está aqui esperando você. Seu lote está aqui. E não é invasão não, viu? Foi pago e foi caro. Foi caro aquele lote. Sabe quanto custou esse lote, né? Quanto que custou esse lote lá no céu para tu? Uma gota de sangue. O sangue de Cristo, a vida de Jesus, cada chicotada que ele levou, cada murro, cada chute, cada queda, o peso na cruz, queda de joelho, cara no chão, cuspida na cara. Ele pagou esse preço por esse lote. Como é que está o teu lote hoje lá no céu? Está limpinho? Ou está um matagal danado? Teve um padre que disse uma vez assim que sempre que a gente faz uma boa ação, a gente manda um tijolinho lá para o céu. Quando a gente reza desse, a gente bota uma pedrinha de porcelanato lá, material de construção, está juntando lá, né? Já tem muito material de construção lá no teu lote? Eu tenho um padre lá quebrado, velho. Vou dizer um negócio a tu, se tu não cuidar do teu lote, vai chegar outro e vai ficar no teu lugar. E aí, ó, como fechou o olho. Cadê meu lote? Quem é tu? Esse lote aqui, esse aqui é de Alisson. O teu. Tu cuidasse do teu lote, cuida do teu lote. O meu lote, meu Deus do céu. Hebreus 10, 25. Não abandonemos a nossa assembleia, como é de costume de alguns. Vê que palavra difícil. Mas admoestemo-nos mutuamente. Que danada é admoestar? Tu sabe o que é admoestar? Admoestar é puxar a orelha. Ô bexiga, tu estava fazendo o que naquela festa? Tu é meu irmão, quero ir para o céu contigo, meu irmão. Isso é admoestar. Admoestemos mutuamente. Puxa a orelha também. Mutuamente. Eu puxo a tua, puxa a minha, puxando assim. Mãe puxava mesmo quando era pequena. Admoestemos mutuamente. E tanto mais quando vês aproximar-se o grande dia. Gente, o tempo passa assim, ó, rapidão. Calma, Cudes. Ele morreu com 15 anos. Sabe de quê? Sabe de que esse menino morreu? Leucemia fulminante. Ele morreu em dias assim, ó. Foi para o médico, ele estava mal, estava com a gripe, começou a ficar pálido, foi para o médico, fez um exame e o médico disse: câncer no sangue. Oxe. Sabe o que esse menino disse? Esse menino aqui, 14 para 15 anos já, né? Ele disse assim: Senhor, eu te ofereço a minha dor e o meu sofrimento pela igreja, pelo Papa, pela conversão das almas e pela minha justificação. Sabe por que eu me emociono com essa parte? Vocês sabem que eu tenho uma enfermidade, que eu tenho uma doença, né? A minha enfermidade é uma doença em estado terminal. O que é que isso significa? Que a qualquer momento eu posso fechar o olho e acabou-se. E isso que ele fez, se eu conseguisse fazer, meu Deus, eu quero chegar nesse grau. Isso mexe muito comigo. Boa noite. Isso mexe muito comigo. Já pensou que em 15 anos tinha toda uma vida pela frente. De repente descobre, vai morrer, viu? Vai morrer em dias. O que é que eu estou fazendo? Poxa, eu vou viajar, meus pais são ricos.
Vou dar um nó cego, vou virar o mundo cabeça abaixo. A minha dor eu ofereço pela igreja, pelo Papa, que na época era Bento XVI, pela conversão das almas e pela minha justificação. Que menino, viu, Carlinho? O Carlinho, viu? Então eu vou rezar com o Carlinho agora. Toda vez que eu for rezar, eu vou pedir intercessão do Carlinho. Tu quer chegar nesse nível de santidade alguém na tua vida? Quer mesmo? Quando partir um pão aqui hoje, é a hora de tu falar com ele e entender que ali é Jesus. Esse mesmo milagre aqui, ó, é o mesmo que acontece ali. É o mesmo que acontece ali. Teve um podcast esses dias de um padre, foi um debate, né? Um padre e um pastor. Teve uma hora que o pastor disse assim: é pão. E o padre disse: não é pão. Jesus disse: é corpo. Mas ele disse: pegou um pão, mas disse: esse é meu corpo. Mas pegou um pão. Faça o exame para ver se é pão, se não é pão. Se você fizer um teste e ver que é carne, eu fico calado. Aqui, gente. É porque o padre acho que esqueceu disso aqui. Para ele tem já, meu filho. Milagre eucarístico. Tá ligado o feriado de Corpus Christi que tu fica assim em casa um dia desse? Pesquisa sobre isso aí para tu dar uma olhadinha, o que foi? É isso aqui, ó. Já foi feito, já. É pão. Mas é carne. É sangue. É isso aqui, ó. É coração de Jesus, isso aqui, ó. Vivo. Não é morto, não. Não é carne de bife que a gente bota na panela e fica naquele cheirinho bom, não. É vivo. É vivo. Segunda carta de São João. Essa carta tem um capítulo só. Eu botei um aí, mas nem precisava, só tinha versículo. Segunda carta de São João, versículo 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Vou para a missa nesse domingo. Nossa. Tu tá sem rumo, pensa. Te apruma. Toma teu rumo. Diz aqui do teu lado aí. Toma teu rumo. Toma o rumo de Cristo. É na estrada, subir. Toma o rumo de Cristo. E leva na tua cara, rapaz. Toma o rumo de Cristo. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Está na Bíblia isso aqui. Não sou eu que estou dizendo, não. Está na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Sim. Você acredita que está escrito na Bíblia? Não precisa acreditar em mim, não. Está escrito lá. Segunda carta de São João, versículo 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não pertence à doutrina não tem Deus. Aí vem mais. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. E ainda digo mais, o Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha, né? Que é o pavio. Mas se você está na doutrina ali, ó, possui o Pai e o Filho, ó, o Espírito Santo. Tu quer isso para a tua vida? Desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Eu quero. Diz assim comigo: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, Acordar e dormir acordar e na presença da Trindade. na presença da Trindade. Eu quero, Senhor, acordar e dormir Eu quero acordar. Acordar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Último versículo para a gente encerrar. Se o povo que vai chegar para a missa vai querer rezar, né? Para a gente não atrapalhar. Lucas, capítulo 24, versículo de 30 a 33. Eu botei só o versículo 33 aqui, não foi? Mas é só o 33 mesmo. Escuta o que aconteceu. Depois que Jesus partiu o pão, os olhos se abriram, eles perceberam que era Jesus. Jesus subiu. Jesus subiu, partiu o pão, eles perceberam, e aí Jesus subiu. Jesus quis que eles só percebessem que era Jesus no partir do pão. Ele quis ser percebido na missa. Na missa.
Ele quis ser percebido na missa. Será que a missa é importante para tu? Isso aqui é mandamento, gente. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Jesus, curto e grosso: segue o 10 mandamentos. Segue o 10 mandamentos que tu vai para o céu. Mas isso eu já faço. Então vende teus bens, doa aos pobres e me segue. Eu sei que a gente não tem tantos bens assim, né? Para vender, né? Mas vamos fazer caridade, vamos seguir Jesus e os 10 mandamentos. É fácil, mas é necessário. Não é fácil, mas é necessário. Vem para a missa. Faltou a missa no domingo, se confessa de coração. Senhor, me arrependo, porque eu te ofendi. Porque sois tão bom e amável, tão misericordioso. Eu prometo, Senhor, com a vossa graça, nunca mais pecar. Por que a gente diz nunca mais quando a gente resolve com contrição? Porque nunca mais é nunca mais. Quer dizer que a gente nunca mais vai pecar? A ideia é essa. A gente vai cair de novo porque a gente é safado, a carne é fraca. Mas a ideia é nunca mais pecar, porque é para dizer aquilo de coração. Se você se arrepende de ter feito aquilo, nunca mais é nunca mais. Versículo 33. O que aconteceu com eles? Vamos ler junto aí, pega uma ocasião aí. O que eles fizeram? Levantaram-se na mesma hora. E foram para onde? Para Jerusalém. Foram para onde? Jerusalém. Jerusalém é o quê? A igreja. Santa Luzia, olha, 7 horas da noite, daqui a pouco eles vão chegar aí. Tá vendo? Aí acharam reunidos 11 e os que conquistaram. Achou meu povo lá na igreja. E aí veio o Pentecoste. O que é que tu tem que fazer para reforçar a tua fé? É difícil. Tá vendo que não é difícil? Só que não é só isso, né? A gente tem que buscar. A gente tem que renunciar ao pecado. Carlo Acutis, ele tem, durante seu pouco tempo de vida, ele tem vários testemunhos, várias frases. E cada frase que fala de Carlo Acutis é difícil, mas é uma seta para Jesus. Sabe o que Nossa Senhora falou? Fazer tudo o que ele me disser. Carlo Acutis, cada frase dele parecia que ele estava dizendo isso. Fazer tudo o que ele me disser, fazer tudo o que ele me disser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, perfeito. 11 frases eu trouxe de Carlo Acutis. É uma de cada um. Você vai ler essa frase. São frases diferentes. E aí cada um vai dizer o que é que essa frase vai impactar na sua vida, vai mudar na sua vida. Combinado? Vou dar a vocês agora. Peraí, viu?